Eu estudei história do povo de Israel na Universidade Hebraica, estudei sociologia, antropologia. Então, tudo que tem a ver com a história de Israel, desde tempos bíblicos até nossos dias, eu não quero dizer que sou, não vou dizer que sou um especialista, mas nem porque especialista, para ser especialista precisa conhecimento interminável aqui. São muitos detalhes, muitas coisas. Então, mas sim, assim, tem um conhecimento de muitos anos de estudo dessa área. Então, vamos agora se compartilhar o, o PowerPoint aqui, apresentação. Pronto. Bora lá. E eu moro aqui em Israel já há 32 anos. Que moro em Israel, como já disse, formado da Universidade Hebraica em História do Povo de Israel, Sociologia e Antropologia, mestrado na área de Gestão e Liderança por outra Universidade de Israel, Universidade de Bar-Ilan. Nascido na Argentina, né? Mas como já falamos aqui, casado com Elaine, brasileira, então todo erro de português tenho que melhorar aí com minha professora ainda, tá? Mas aí vou tentar minimizar. Mas vamos lá. Ir a Israel dos tempos bíblicos à atualidade, ok? Quando nós falamos de, como já falei, mencionei antes, Irã é a Pérsia antiga, né? A partir do ano 1935, século XX, o nome oficial é Irã. Mas até o ano 1935, todo mundo chamava essa região de Pérsia. Então, vamos tentar entender como uma civilização, nessa meia hora, vamos tentar, como uma civilização brilhante, Irã gente, até hoje em dia temos palavras que nós utilizamos no português, digo português e sem eu ser um erudito na língua portuguesa, mas como sei que no português tem palavras do idioma persa, porque eu chamo línguas indo-europeias. O Irã é a raiz de muitas palavras que se utilizam na Europa, em línguas europeias. Então, uma civilização, podemos dizer, o primeiro império em chegar até África, chegar até Europa, na Grécia. Ou seja, uma coisa realmente fenomenal, que deixou uma herança cultural e um conhecimento sensacional. Já vou falar sobre esse cilindro aqui. Esse cilindro, já vou contar bem de que se trata, está hoje em dia, uma cópia, claro, na sede das Nações Unidas em Nova York. Por quê? Porque um chamado à convivência dos povos. Então, imagina essa realmente civilização sensacional, brilhante. Como chegamos disso a isso aqui? Essa é a grande pergunta que vai nos ocupar nessa meia hora. Como se chegar de uma coisa brilhante, aberta, eu não quero dizer democrática, porque naquela época não existia democracia, mas sim respeito pelas diferenças, respeito pelos povos. Abra uma Bíblia, Declaração de Ciro, esse aqui, o cilindro de Ciro, nesse Ciro Grande, né, diversas ilustrações de Ciro o Grande, até esses ayatollahs, que são tudo o contrário. Que, por exemplo, tem discriminação de mulheres não podem. Não vou entrar agora nisso, né? Mas acredito que vocês já conhecem que tem realmente regras muito duras contra mulheres, contra minorias, que temos um líder que é todo o contrário do Ciro Grande, que é esse Ayatollah Khamenei, que herdeiro do primeiro Ayatollah, que era Khomeini, provavelmente vocês lembram da Revolução Islâmica do ano 1979. E essa placa, por exemplo, né, eu vou voltar para trás. Esse cilindro de Ciro, que já vou falar em detalhe, que está indiretamente na Bíblia mencionado, é uma liberação dos povos. Aqui, estão vendo isso aqui? Há 2 semanas Israel destruiu isso. Isso aqui é um relógio, uma contagem regressiva. Veja aí, quem sabe inglês, que está escrito aqui, até a destruição de Israel. Israel já bombardeou isso e destruiu simbolicamente esse relógio. Tem um relógio na praça central, chama Praça Palestina, em Teherã, tinha, na verdade, já não está mais, com uma contagem regressiva. Quanto falta para exterminar Israel? E o ano que está aí é 2040. Ou seja, estamos falando de nada, né? Essa é a visão desse povo atualmente. Agora, para entender, já que falamos de história, de arqueologia,
como chegam os judeus, né? Porque vamos ver as relação que tinha na Bíblia Sagrada, na Antiguidade, entre o povo judeu e o povo persa. E vemos que, principalmente, isso tem bastante consenso entre historiadores, o exílio das tribos do norte, das tribos de Israel, vocês devem lembrar, o exílio assírio, a Síria conquista o reino do norte aqui e se espalha em diversos lugares. Até hoje em dia, não sabemos onde estão as chamadas 10 tribos perdidas. Se soubéssemos, não chamaríamos elas de 10 tribos perdidas, certo? Mas é provável que muitos tenham sido assentados. Inclusive, tem alguns indícios que indicam que realmente foram para a região de Iraque, Irã. Agora, na Bíblia, a relação entre Israel e Pérsia é uma relação super positiva, extremamente positiva. Se vocês não me acreditam, abram a Bíblia. Vocês vão ver, por exemplo, Isaías 45. Aqui temos, não é o primeiro rei estrangeiro em ser chamado de Messias, não é o primeiro, mas é chamado de Messias. Ciro é chamado do Messias. Não o Messias que nós conhecemos hoje em dia. Não o Messias da época do Segundo Templo. Na época da Bíblia hebraica ou Antigo Testamento, Messias é o ungido. Vejam aqui. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro. Gente, coisa séria isso. O ungido era na Bíblia hebraica, para reis, profetas, sacerdotes. Espera aí, como temos aqui um Ciro, que não é do povo de Israel, que é chamado de Messias. Na Bíblia é chamado de Mashiach, ok? Isaías 45, 1, vocês podem ver que, espera aí, um status bastante significativo. Se continuamos, e não vou entrar em detalhes, acredito que a maioria aqui deve conhecer a história da rainha Esther. Gente, uma rainha chamada Esther, que era judia, que estava na corte do rei persa, provavelmente o rei Assuero, né? Tem diversas, né, teorias quem deveria ter sido aquele rei persa, Assuero na Bíblia. Alguns falam que é Artaxerxes, enfim, não vou entrar nisso aqui, mas o rei persa salva o povo judeu do extermínio daquele malvado Amã, né, que queria exterminar esse povo que não se ajoelhava ante estados, ante o rei, certo? Então, vemos aqui, é verdade, começou meio negativo, mas terminou por ordem do rei persa de uma forma positiva. Podemos continuar que Esdras e Neemias, vejam, por exemplo, na Bíblia, em Esdras 7, 11, 13, né? Que diz assim: esta é, pois, a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras. E continua, né? Que está marcado em vermelho: Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras. Diz assim: por mim se decreta que no meu reino todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser contigo a Jerusalém vá. Inclusive tem diálogos, parecem amigos. Esdras, né, ou Neemias, parecem amigos dos reis. E também outra pergunta: o que estão fazendo Esdras e Neemias na corte do rei persa? E nós sabemos, e aí entra a arqueologia, que graças à arqueologia e documentos que encontraram, tinha muitos estrangeiros na corte do rei persa. Uma coisa impensada hoje em dia no Irã moderno, né, que já vamos falar sobre o que aconteceu aí. E assim poderíamos mencionar outros reis que estão na Bíblia, não somente Ciro o Grande, já mencionamos Artaxerxes, Assuero seria Xerxes, eu falei Artaxerxes, né? Seria Xerxes, Dario I. Veja, por exemplo, o decreto de Dario, que continua a linha de Ciro o Grande. Inclusive, no final aqui em Esdras 6:14, ele diz: e edificaram e terminaram a obra conforme o mandado do Deus de Israel, e conforme o decreto de Ciro e Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. A Bíblia menciona reis que nós conhecemos pelos escritos persas. Ou seja, bingo, como se diz nos Estados Unidos, coincidência, certo? Não são nomes que a Bíblia menciona que, sei lá, lendários. Não, são reis
de carne e osso que existiram e que sabemos deles muita informação pelos documentos persas. E assim poderíamos, não mencionei aqui, mas poderíamos falar de Daniel também, né? E outras interações entre Pérsia e Israel, muito positivas ao longo desse caminho. E aqui entra a arqueologia também. A arqueologia nos ajuda muito, que eu não sei quantos de vocês conhecem essa disciplina chamada arqueologia bíblica, mas muitos acreditam que a arqueologia bíblica é assim, eu já escutei que fala, a comprovação da Bíblia. E eu sempre digo, as pessoas de fé não precisam nenhuma comprovação de nada, tá? Então, a arqueologia é muito mais que uma comprovação. Não precisamos comprovar nada. Nos permite contextualizar o marco histórico da Bíblia, contexto histórico da Bíblia, que não são apenas, porque a Bíblia é assim, os textos que compõem a Bíblia não são livros de história como nós conhecemos hoje em dia, científicos, não. São livros que querem transmitir uma teologia, uma mensagem, enfim, uma ética, uma moral. Só que nós, hoje em dia, na modernidade, podemos obter disso muita história verídica. E a arqueologia nos ajuda a visualizar, a palpar isso. E eu prometi que ia falar sobre esse cilindro aqui, chamado cilindro de Ciro. Ciro o Grande, porque esse cilindro está nas Nações Unidas, hoje em dia, a cópia, né? Porque esse cilindro foi encontrado na Babilônia, ou seja, no Iraque de hoje em dia, vamos dizer, no último, vamos dizer, 1879, por aí, finais do século XIX, tem uma declaração do rei Ciro que dá liberdade a todos os povos que foram capturados pela Babilônia a retornar a seus países e construir seus templos e adorar seus deuses. É realmente uma manifestação de convivência e coexistência entre todos os povos. Aparece aqui a declaração de Ciro, que nós lemos na Bíblia? Não, não aparece. O povo de Israel aqui não é mencionado. Mas, gente, vamos abrir a Bíblia, vamos ver esse documento. Bingo! Só que a Bíblia está centrada no povo de Israel. Se nós tivéssemos agora a Bíblia, sei lá, de outro povo, talvez encontraríamos esse, era o nosso povo, mas a Bíblia está centrada no povo de Israel. Então, vai dizer a mesma coisa, praticamente, só que o povo judeu foi liberto por Ciro, e aí vemos Ciro, o Messias. Então, esse cilindro é uma coisa sensacional, porque aí vemos um contexto histórico de uma coisa que lemos na Bíblia, um achado extra-bíblico. Vemos, por exemplo, moedas. Essas moedas foram encontradas aqui na terra de Israel, com nome aqui, está escrito o nome Yehud, Yehud Medinata. Ou seja, aqui temos moedas que eram das primeiras moedas, no geral, na história da humanidade, e vemos o nome Yehud, que significa Judeia. E Medinata é a terra, o país, tem uma autonomia, seria mais correto. E vejam que uma coisa que a Bíblia não nos informa, e graças à arqueologia podemos entender, que o povo judeu e outros, né, eles receberam autonomia dos persas, ainda estavam vinculados com os persas. A Bíblia nos dá assim, alguns indícios, né, que tinha alguma relação política de dependência da Pérsia, só que aqui vemos a confirmação. Moedas, agora não é uma moeda centenas de moedas da época persa, que diz Yahud Medinata. E esse reizinho aqui, provavelmente o rei Dario, segundo muitos acreditam, né? Então, temos muitos achados. Esse aqui é um achado aqui no norte de Israel, que seria uma base militar persa. Ou seja, a presença persa aqui, uma relação positiva, liberdade, mas ainda tem uma dependência de autonomia. Não é um país livre 100%, mas, logicamente, uma dependência saudável. E vemos, por exemplo, aqui um documento encontrado na ilha de Elefantina, hoje em dia no Egito, que vemos troca de correspondência entre os judeus que estavam na Elefantina e o governo persa. Para quê? Para construir um templo, ou seja, o templo do Deus de Israel.
Não vou entrar nisso aqui, é apaixonante. Vocês podem depois, né, eu vou dar, o Elaine vai colocar aí o link para que vocês possam estudar sobre esses temas e outros. Mas vemos como a arqueologia nos permite também palpar essa história, né? Seria uma coisa como tridimensional. E agora, o que acontece com o Irã? Irã era uma potência, né? Como posso dizer, uma civilização super avançada, né? Que abrangia desde o Irã atual até Egito, Grécia, passando pela terra de Israel, Turquia atual, realmente um império. E foi se desenvolvendo, inclusive, na época de Jesus. Temos o Otomano. Império Parto. Talvez ouviram falar dos partos que lutavam contra Roma. Também são os persas, os partos de outra região. Né? Depois vai ser outro império, Sassânidas, e assim até que o Islã chega ao Irã. E quando o Islã chega ao Irã, gente, é verdade que nos primeiros séculos o Islã trouxe também civilização, trouxe muito estudo, cultura árabe, matemática, ciência, astronomia, etc. Mas também trouxe para o Irã violência e perseguição, conversões forçadas. E começa as regras do Islã a ser implementadas também no Irã. Quais são as regras do Islã que estão até hoje em dia vigentes e que poucas pessoas conhecem? O Islã diz o seguinte: o mundo se divide em dois. Temos o que chama Dar el-Islam, ou seja, seria a área muçulmana, né? Ou a região muçulmana, e Dar al-Hareb, que significa a região da espada. Em outras palavras, Islã ou espada. Por isso temos grupos radicais muçulmanos que acreditam até hoje em dia, século XXI, nessa violência toda, que o mundo deve ser muçulmano. O que acontece? O Islã também, dentro do que se chama Dar el-Islam, existem outros povos. Por exemplo, os judeus e os cristãos. O que fazer com eles? Não matar. Ai, Aí. Tá vendo aí? Não tem que forçar a conversão de judeus e cristãos, mas tem que humilhar. Por exemplo, não pode ter uma sinagoga ou uma igreja maior ou mais bonita que uma mesquita. Tem que pagar um imposto, tem que colocar vamos dizer, umas roupas especiais para se diferenciar. Tem que pagar esse imposto sendo humilhado, ajoelhado. Não pode ser vendido vinho nem carne de porco, porque isso ofende o Islã. Se um muçulmano está caminhando para a calçada, o judeu cristão tem que descer para a rua, onde estava naquela época todo o esgoto. Ou seja, tem uma relação de humilhação de Islã superior, judeus e cristãos inferiores, e o resto dos povos, sei lá, hindus, como se hinduístas e outras religiões assim pagãs, Islã ou espada. Ou seja, ou você se converte ou a gente mata vocês. Essa era a opção. Não sempre isso acontecia ao longo da história, mas é isso que aconteceu em algumas épocas no Irã e que hoje em dia também grupos, não somente Irã, que é isso, Hamas, Hezbollah, e aí, aos poucos estamos nos conectando com o presente. Houthis e outros grupos muçulmanos querem conquistar o mundo para trazer o Islã, que para eles falam que a religião de Deus, que estava escrito no Corão, a religião de Deus é o Islã. Então, não tem como. Se é o que Allah quer. Tá? Não é uma questão que eu, como ser humano, quero. Então, chega o Islã para o Irã e é uma instabilidade o tempo todo, inclusive até no século XX. Né? E já vamos falar um pouquinho mais sobre a relação do Islã. Mas o que é interessante é que, e já estamos indo próximos à modernidade, já vamos também deixar tempo para perguntas, e dei um pulo bastante grande da época bíblica até a modernidade. No meio aconteceram também coisas, mas basicamente Bíblia versus modernidade. E as relações entre Irã e Israel foram positivas. É inacreditável hoje em dia pensar
que o Shah da Pérsia, que temos aqui, Pahlavi, esse é o Shah, o filho hoje em dia está querendo pegar o poder político do país, e o Shah reconhece Israel, tem embaixadas, mais que embaixada, tem representações diplomáticas, né? Não necessariamente embaixadas, tinha turismo. Você podia pegar um avião de Tel Aviv e chegar em Teherã e fazer compras, ir para as férias. Tinha venda de armas, agricultura. E o que aconteceu no ano 1979? Acontece a chamada Revolução Islâmica, onde aqui vemos na imagem o Ayatollah Khomeini. Eles derrubam o regime do Shah, que o regime do Shah era pró-ocidental, sim, pró-Estados Unidos principalmente, só que era uma elite muito rica e um povo que estava passando fome. A Revolução Islâmica aproveitou essa situação e implementaram uma teocracia islâmica xiita. O que significa essas três palavras? É complicado, não temos tanto tempo para explicar tudo, mas basicamente são aquelas regras do Islã que eu comentei com vocês, aonde o mundo tem que ser muçulmano. Começando por onde? Pelos países ou as terras que alguma vez foram muçulmanas. Se eu, como Islã, um regime teocrático assim, vejo que Israel alguma vez foi muçulmana, eu tenho que exterminar eles. É uma questão terrível. Isso, por um lado, as leis do Islã, né? E aí poderíamos seguir com a Espanha e outros países. Agora, tem um barulho aí? Ah. E agora, uma segunda questão que tem a ver, não é somente religião muçulmana propriamente dito. O Irã e o Islã radical no geral considera o Ocidente a pior decadência da humanidade. Acham que o Ocidente está trazendo a pior coisa para o ser humano no geral. Sim. Vestimenta, filmes de Hollywood, nem falar de pornografia e não sei o quê. Enfim, para eles é uma coisa horrorosa. Chama Estados Unidos, por isso vocês estão vendo as bandeiras aqui, chama Estados Unidos o grande Satã. Não é que eu acho que eles falam isso o tempo todo, desde os anos 79 até hoje em dia. Israel é o pequeno Satã. Então, Israel, vamos dizer, recebe a bronca aqui por dois lados. Primeiro, por ser um país que ocupa, entre aspas, de acordo com a visão deles, terras muçulmanas, uma região que a grande maioria é muçulmana. E segundo, porque é ocidental também. Tá? Então, para eles, isso é uma culpa dupla, vamos dizer assim. Agora, bem, Israel para o Islã. O que significa ter esse ponto não muçulmano aqui? E agora vou desenvolver um pouco mais, aprofundar o que significa o status de judeus e cristãos no Islã. Israel para o Islã é uma séria contradição teológica. As pessoas que acreditam que a guerra entre Israel e Irã, e vou mais ainda, com o conflito entre Israel e os palestinos, acreditam que é questão política territorial. E o que as pessoas no Ocidente não sabem, que isso aqui é uma guerra religiosa. Religiosa da parte do Islã, não da parte de Israel. Israel não tem nenhuma questão religiosa aqui para lutar. É uma guerra religiosa para impor as leis do Islã. Quando tem uma situação que em terra muçulmana, para eles Israel é terra muçulmana, está ocupada, tem um Dima. Dima são aqueles cidadãos de segunda categoria, segunda classe, que são judeus e cristãos, com uma terra muçulmana. Tem um governo não muçulmano, dizendo para um muçulmano o que tem que fazer, como tem que pagar impostos, como tem que atravessar a rua. Isso é terrível, é gravíssimo. E se vocês prestam atenção, grupos muçulmanos já estão há muitos anos ameaçando a Espanha, que eles são os próximos.
porque o Islã ocupou a Espanha durante séculos. Isso, Espanha, é terra muçulmana. Ponto e final. Eu, muçulmano, há 1000 anos, coloquei um pezinho, né, e governei, sei lá, França, sul da França, por exemplo. É meu. E eu vou lutar, e não importa que leve, o tempo que leve, até, até conquistar isso. Ok? Então, do ponto de vista Israel para o Islã, uma séria contradição teológica, representa o Ocidente decadente, né, que vai contaminar uma região muçulmana. E, além disso, Irã tenta ocupar uma liderança política no mundo muçulmano, no mundo árabe muçulmano. Aproveito para dizer que Irã não são árabes. De fato, eles são persas, não falam árabe. Mesmo que as letrinhas deles são em árabe, sim, é como dizer português e alemão. São as mesmas letras, só que idiomas diferentes. Ou português e inglês. Línguas diferentes. Tem influência, sim, algumas coisas. Não mais que isso. São línguas diferentes. Os persas até detestam os árabes. Acham eles também, não, desprezam eles. Mas ainda assim, eles, como a grande civilização persa, agora volto para o passado, a grande civilização persa de Dario e Ciro e Artaxerxes e outros, né, eles são os que seguem vamos dizer, essa cultura persa. Ou seja, que, do ponto de vista de Irã, tem um chapéu muçulmano radical, como já expliquei, e um chapéu persa, que desejam voltar àquele mapa gigante da Pérsia, né? Controlar toda essa região, incluindo Israel, incluindo Turquia, parte da Síria, etc., etc. Ser o líder do atual mundo muçulmano. E agora, nos últimos anos, Irã tentou desenvolver o programa nuclear. Agora, imaginem um programa nuclear de um país que está, desde os anos 79, praticamente a diário, né, semanalmente, mensalmente, não estou levando a conta, mas é constante, estão chamando ao extermínio de Israel. Essa nação que está chamando ao extermínio de Israel quer desenvolver o programa nuclear. Não precisa ser muito inteligente para fazer 1 mais 1 e chegar à conclusão que Irã quer exterminar Israel. E o que Israel fez agora, nessa guerra recente, foi evitar que Irã desenvolva o programa nuclear. Por que Israel fez isso e não as Nações Unidas? Por que Israel e não as potências? Porque as potências, vamos falar da ONU. Da ONU é uma organização inútil, não tem nenhuma influência para nada. É realmente hoje em dia é uma brincadeira a ONU, lamentavelmente. Não era assim no início, né? Mas nos últimos anos é até absurdo, né? E as potências, antes de Trump, não tiveram as agalhas, a coragem para assinar um acordo com o Irã para que o Irã não desenvolva o programa nuclear. Irã continuou. Inclusive, o chanceler da Alemanha recentemente falou: Israel está fazendo trabalho sujo que nós não tivemos a coragem de fazer. Ok? E o que aconteceu aqui, né? E já vou ver o resultado dessa guerra. Mas antes, muitos falam: mas essa guerra Israel-Irã é inédita. Não. A guerra entre Irã e Israel já acontece há muitos anos, décadas. Como eu sei disso? Irã aproveita a presença de grupos, por exemplo, em Gaza, aqui, em Gaza, o Hamas. Hamas são sunitas e Irã são xiitas. Sunitas e xiitas se odeiam. E se odeiam mesmo. Mas quando tem Israel no meio como inimigo comum, colabora Irã com Hamas, com Hezbollah, um grupo xiita, com grupos que estão no Iraque, na Síria, os Houthis, que estão aqui no Iêmen. Então, são vários frentes e grupos terroristas, chamados proxies, que Irã tem já décadas. Para quê? Para destruir Israel. Então, aproveitam também os grupos palestinos que estão aqui, que já têm interesse de por si destruir Israel, para fomentar e divulgar vamos dizer, exportar a revolução muçulmana, a revolução islâmica para outros países. Okay?
quando Irã atacou em 2024, ano passado, né, eu lembro muito bem, em duas ocasiões Irã atacou Israel, Israel respondeu levemente, houve assim uma coisa meia, né, de provocações mútuas, e, e agora volto para a Bíblia, e no dia 13 de junho, acho que ninguém vai esquecer, todos que estávamos aqui em Israel, né, vamos esquecer que nasceu a Operação Am Kelavi, que significa, eu sei que foi traduzido como o levantar dos leões, mas eu vou agora voltar para o hebraico bíblico, eu sei que vocês gostam do hebraico. Am Kelavi significa um povo, ou o povo como um leão. Depois sim, continua. Hen am kelavi yakum ke'arit naseh, lo ishkava diochal teref vedam halalim mishte. Isso está em Números 23, 24, que em português não foi muito bem traduzido. Eu vou ler aqui, mas a tradução é melhor, a original é melhor. Diz assim: eis que o povo se levantará como leão, não leoa. Não sei por que leoa. Leão, e como o leão se erguerá, não se deitará até que coma a presa e beba o sangue dos mortos. Gente, uma coisa, um versículo muito difícil, né? Mas Israel se levantou como um leão e foi lutar contra Irã. E outra coisa, já que falamos de Bíblia, né, e bases bíblicas, uma coisa interessante que eu, por exemplo, quando fiz o exército aqui, no curso de oficiais, tinha um versículo enorme de Provérbios, que diz assim, não sei se eu consegui traduzir corretamente, em hebraico Betachbulot ta'aseh lecha milchama, ou seja, com astúcia você vai fazer a guerra. Por que essa frase? Olha esse versículo profundo, está no livro de Provérbios, já vou me lembrar, acho que Provérbios 22, 6, mas eu já vou conferir. Que profundo esse versículo. Significa que você, nesse versículo, tanto na época bíblica como hoje, está em minoria, está em inferioridade de condições. De novo, Davi estava em inferioridade de condições com Golias. E assim, muitos casos que vemos na Bíblia que o povo de Israel estava em inferioridade. Hoje em dia também. A República Islâmica do Irã tem 1.600.000 quilômetros quadrados. É um dos maiores países do mundo. Território. Israel tem apenas 27.000 quilômetros quadrados. Quantos israelenses entram dentro do Irã? Vocês podem fazer a conta. Irã tem 90 milhões de habitantes. Israel tem 10 milhões de habitantes. E assim tudo, né? Quando Israel atacou dia 13 de junho, acabou com a liderança iraniana, acabou com a força aérea iraniana, acabou com as capacidades nucleares do Irã, e podemos dizer que a mensagem foi muito bem transmitida para a liderança islâmica do Irã. Inclusive, o próprio Ayatollah ficou meio sozinho aí, não tinha com quem, estava deprimido. Toda a liderança, científicos foram atingidos pela Força Aérea Israelense. Okay? Então, vemos como tem conexão, né, na Bíblia. E a grande pergunta que deixo aqui aberta para todos, quais são as possibilidades de um retorno ao passado glorioso entre judeus e persas? Quem sabe venha o Shah de Pérsia, seja um novo Ciro Grande, que traga essa verdadeira cultura persa. Falando disso, 30% da população do Irã está em contra do regime. 30% se estima. É muita gente. Por isso, tem muitas pessoas colaborando com Israel dentro do Irã, porque não aguentam mais essa ditadura teocrática. 30% são a favor do regime e 40% são muçulmanos e estão um pouquinho aqui, um pouquinho ali, no meio. Então, quem sabe, talvez a gente possa voltar ao passado glorioso, que não há muito tempo, até o ano 79, existia entre Israel e o Irã. E para quem perguntou ou vai perguntar aqui, essa nossa é uma imagem, né, da nossa plataforma de cursos e documentários online sobre
monte de temas que tem a ver com Bíblia, arqueologia, no geral, estudos do cristianismo, as origens do cristianismo, do Israel contemporâneo também. Temos em português aproximadamente 80 cursos e documentários, que tenho certeza que vocês vão adorar, e com professores que são, cada um aqui, uma eminência de renome mundial, né? Ou internacional, pelo menos, né? Tem realmente professor da Universidade Hebraica, de, de, de outras universidades, de outros países também, e que está tudo traduzido ao português ou falado já em língua portuguesa. Dito isso, meu agradecimento pela atenção, e agora sim vamos, quem quiser, se tiver tempo, né, Sara, de perguntas e comentários, à vontade.